Então, agora a gente vai ver aqui exemplo, né, de outros grandes líderes à luz dos mencionados acima, né, tudo que a gente mencionou acima. A gente vai falar aqui rapidamente de Bill Gates. Bill Gates é o fundador da Microsoft, vocês já devem conhecer. Com a tecnologia em seu DNA, sua própria criação, frequentemente aparece entre as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Contudo, ele não usa essa riqueza exclusivamente ao seu favor. Pelo contrário, Gates dedica boa parte do seu tempo e dos seus esforços a projetos filantrópicos, sobretudo pautados em questões como saúde, educação e sustentabilidade. Líderes é isso, né, gente? Eles têm um propósito no que eles fazem que não tem a ver só com o umbigo deles, não. Esse é o segredo dos líderes. E muito importante você dar treinamento para líderes, tá? Você que é líder, que forma líderes, você precisa ter o treinamento da tua equipe, isso entra lá no TID também, e fazer treinamento para líderes, tá bom? O estilo de liderança de Gates é fundamentado em metas grandiosas, sem medo de sonhar alto, mas também sem medo de colocar a mão na massa para que tudo isso se concretize. Além disso, ele atribui boa parte do seu sucesso à capacidade de escolher pessoas certas. É isso aí, gente. Esse é o segredinho. Ele dedica tempo para escolher as pessoas, tá vendo? Então, tá dentro do nosso texto. Compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas. Ele sempre as valoriza e as motivou diariamente, olhou individual, cuidou, foi incansável. Então, tá aqui, gente, fórmula de sucesso. É pessoas, é gestão de pessoas, não tem jeito. Segundo o empresário, o sucesso vem de oferecer as ferramentas adequadas e também de proporcionar um ambiente de que as pessoas se orgulhem de fazer parte. Incrível, né? Então, seja você também um líder de líderes, como Bill Gates, um líder de sucesso. Segundo, Luísa Trajano. A mãe e a tia Luísa Trajano construíram uma pequena loja varejista no interior de São Paulo, onde Luísa começou a trabalhar, passando por diversos cargos, inclusive através do balcão, e aprendendo tudo o que fosse possível sobre a essência daquela loja. Hoje, aquele ponto de venda se tornou o império da Magazine Luiza, né? Já falou sobre a palavra império aqui, que tanto que ela é pesada, né? Mas ela é uma realidade hoje ali dentro das empresas de maior porte, presente em quase todos os estados brasileiros. Segundo a empresária, inovação e tecnologia fazem parte da evolução de uma empresa, mas antes disso, é preciso contar com um time de pessoas que colaboram umas com as outras. E a origem humilde fez de Luísa uma mulher em comunicação aberta na empatia, tanto com os clientes como com os seus trabalhadores, seus colaboradores. Ela valorizava o aprendizado de cada um, se envolve nas atividades do dia a dia, motiva os colaboradores a darem o seu melhor e ainda se envolve com as iniciativas do empreendedorismo feminino. Está aí a dica da Luísa Trajano na gestão de pessoas por propósito. Realmente ela se envolve, né, bastante com isso aqui, claramente. Aqui Steve Jobs, perfeccionismo, paixão por tecnologia e inovação. Esses sim foram os 3 ingredientes que fizeram Jobs um líder extraordinário, visionário, criou o universo da Apple e tornou-se capaz de transmitir aos trabalhadores da empresa, aos próprios clientes, a paixão por todas aquelas soluções de altíssima qualidade. Jobs chegou a ser considerado uma pessoa áspera, já que elogios eram raridade no trabalho, hein? No entanto, conseguia despertar a admiração dos seus funcionários por meio da sua capacidade na tomada de decisão e de inspirar as pessoas a serem melhores a cada dia. Jobs tinha o seu jeitinho de liderar, né? Mas conseguiu aí criar e desenvolver todo o seu projeto de futuro da multiplicação, de expansão. Você vê aí claramente o quanto ele cresceu e expandiu, né? Até hoje, nos dias de hoje, a gente vê aí essa multiplicação que não tem fim. Inspirou muitas pessoas e inspira até hoje. Abraham Lincoln, né, tão famoso, fazendo agora uma grande viagem no tempo. Lincoln está nas páginas dos livros da história, e não é à toa. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Tendo conduzido o país durante momentos importantes, como a crise interna, culminou a Guerra Civil Americana e a abolição dos escravadores da escravidão no seu país. Lincoln era considerado uma pessoa aberta e acessível, ficando o máximo possível de tempo cercado pelas pessoas que trabalhavam com ele e pelo cidadão em geral. Ele valorizava a construção de amizade com as pessoas. E um exemplo disso era o fato de que ele gostava de conhecer pessoalmente cada soldado que lutava na Guerra Civil. Olha como era esse líder, hein? Lincoln tinha um preço também por transmitir todo o conhecimento às pessoas por meio da história. Além disso, era conhecido por dividir
méritos das vitórias e também assumir a responsabilidade pelas derrotas. Que líder, hein? Grande líder, líderes de líderes aqui, claro, né? Bem claro. Nelson Mandela, outro líder, exemplo de liderança na vida política foi Nelson Mandela. Foi prisioneiro político, regime racista que durou muito tempo na África do Sul. Por meio dos ideais de não violência, manifestou-se contra essas ideias segregacionistas. Desculpa, gente, aqui foi o pessoal colocou para mim e eu nem tinha percebido. Ganhando o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e tornando-se presidente do seu país no ano seguinte. Mesmo passando por esses momentos delicados, Mandela afirmava que jamais perdeu a coerência, a coragem e a fé na humanidade. Ele liderava com otimismo e com altruísmo, sempre ouvia as pessoas, o que elas tinham para dizer e agindo no sentido de uni-las e fazê-las felizes, né? Esse era o propósito dele. E dava oportunidade para que todos os que faziam parte do seu governo dessem as suas sugestões. A gente já falou bastante sobre isso aqui, né, no treinamento, no decorrer dos treinamentos ali no ISC, no TID, tornando-se, então, um grande exemplo de liderança. Martin Luther King, mais uma liderança forte no combate ao racismo. Martin Luther King foi um pastor batista, aos poucos ele era um líder religioso, tornou-se líder político na defesa dos direitos civis dos americanos e, sobretudo, no que se refere à igualdade racial. Seguindo a não violência, ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1964. Sua grande força de liderança eram as palavras inspiradoras e revolucionárias simultaneamente, o que ficou registrado em seu célebre discurso: Eu tenho um sonho. Ele expressava nas palavras a sua visão de mundo e o seu propósito de vida, beneficiando não apenas a si mesmo, mas todos em seu país. E esse a gente conhece muito, muito bem, né? Gandhi, a gente está vendo ele aqui agora, esse líder político e religioso indiano, manifestou o seu desejo de mudança na sociedade, sem recorrer a meios violentos, e com sólidos valores éticos e morais, provia protestos pacíficos a favor da libertação de seu país diante do domínio inglês. E defendendo com amor, né, o próprio amor, foi indicado ao Nobel da Paz em 5 ocasiões, mas só foi reconhecido como vencedor em uma homenagem póstuma em 1989. Sua liderança partia do princípio de que aquele que não governa a si mesmo não pode governar outra pessoa. Entendeu, pessoal? Isso aqui é o líder, né? Antes de ser líder dos outros, líderes de líderes, eu preciso ser líder de mim mesmo. Por isso, era estudioso, investia no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Acima de tudo, liderava pelo próprio exemplo, o que ficou imortalizado na sua célebre frase: Seja você a mudança que gostaria de ver no mundo.